Queridos, bom dia, é muito bom poder falar com queridos irmãos. Nós estamos aqui em Uberlândia. Meu pai está fazendo uma cirurgia, no rosto, sobre alguns procedimentos que ele queria fazer. Eu acompanhei ele nessa cirurgia, como é o nosso dever de filho, é uma responsabilidade cuidar, dizer com aqueles que tanto cuidam da gente. Então, nós nos ausentamos nesse período, deixei minha esposa, meu coração, minha esposa, meu filho aí em Paracatu, e vim com meu pai fazer esse momento aqui, de acompanhá-lo na cirurgia. Vou ficar no quarto com ele. Agora ele está realizando a cirurgia e por isso eu não tive condição de mandar e fazer nosso culto na quarta-feira, que a gente estava vindo para aqui, para Uberlândia. Tivemos na entrada no hospital e aí depois ficou aquelas questões realmente burocráticas que precisava fazer. Só que agora, como ele já está no centro cirúrgico, no bloco cirúrgico, só resta esperar e orar para que Deus realize essa cirurgia com segurança. Nós resolvemos tirar esse tempinho agora para fazer a nossa meditação sobre a temática que nós temos trabalhado nas quartas-feiras, que é sobre a família cristã e sobre esses alicerces para a igreja, quanto a família cristã é. Então, agora, queridos, tem algo muito relevante. Nós estamos fazendo o estudo do texto de Malaquias, capítulo 2, e nós vamos ver o verso 15 e o verso 16. No primeiro vídeo nós falamos sobre infidelidade, como Deus fica descontente com a infidelidade, e um dos fatores que deixa Deus muito triste, porque Deus odeia o divórcio. Ele odeia o divórcio, ele odeia os fatores que geram divórcio. Então não é que Deus odeia pessoas, mas Deus fala que esses atos como divórcio e os atos que geram divórcio desagrada de forma soberana o coração de Deus. E Deus, dessa forma, ele odeia o divórcio e deseja que você não pratique. Então, para isso, ele fala dos atos que nós devemos não cometer para que a gente possa continuar tendo um casamento saudável. Vamos começar. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor Deus Pai, Deus de glória, nós te oramos e pedimos, Senhor Deus, por cada parente, cada familiar, Senhor Deus Pai amado, cada família, Senhor Deus, que congrega na terceira igreja. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor derrame, Senhor Deus, o teu poder, a tua graça, o teu mover sobre a casa dos nossos queridos irmãos, que eles possam ter, Senhor Deus Pai amado, um momento, Senhor Deus, de plena comunhão com o Senhor, que o Senhor possa livrá-los de todo mal, Senhor Deus, e que a graça do Senhor, o cuidado do Senhor possa estar sobre a vida desses queridos. Ó Pai, nós te louvamos pela tua providência, clamamos pela cirurgia do meu pai, que agora está se realizando, Senhor Deus, que o Senhor livre ele de todo mal, que possa, Senhor Deus, terminar, Senhor Deus Pai amado, em pleno sucesso, para que, Senhor Deus, eu possa e ele retornarmos o mais rápido possível para Catu, e dessa forma, Senhor Deus Pai amado, está plenamente, Senhor Deus Pai amado, recuperado e cuidado debaixo das tuas boas mãos. Ó Pai, nos livra do mal, enche-nos, Senhor Deus Pai amado, com a tua graça, com o teu cuidado. É o que nós rogamos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto de Malaquias 2, do verso 15 e 16, diz o seguinte: não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher de sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Você vai perceber, que no final tem uma conclusão, que ele diz: por isso tenha bom senso, não sejam infiéis. Então ele vai fazer narrativas porque não gosta da infidelidade, porque o próprio Deus considera a agressão física à mulher, ou mesmo agressão dentro do lar, como um ato de infidelidade. E todos esses dois atos geram divórcio, e Deus não quer o divórcio. Então ele diz: olha, não seja infiel e não seja agressivo, para que não chegue a necessidade de ter o divórcio, porque eu não gosto de divórcio. O divórcio é uma medida, às vezes, permitida entre os homens, mas não me agrada por hipótese alguma, e Deus não é feliz dentro da realidade do divórcio.
Então, queridos, no primeiro versículo, no versículo 15, ele diz um dos motivos da infidelidade, da qual ele não deseja que o homem cometa atos infiéis. Quando a gente percebe na história também de Abraão casa-se com Sara, né? Deus manda Abraão a partir ali numa jornada onde nascerá a igreja sagrada e consagrada, o povo de Deus, né? Através da vida de Abraão, dele essa nação abençoará outras nações, e aí nós percebemos que ali acontece algo que Deus não deseja. Deus estava ensinando a Abraão sobre perseverança, sobre fidelidade, sobre pacto, sobre entrega, alicerces tão profundos quanto o próprio agir de Cristo na vida da pessoa, para a constituição de uma família sagrada e constituição principalmente de um povo temente a Deus. Então, o que Abraão faz? A conselho da sua esposa, tem um filho fora do casamento. E isso desagrada demais a Deus e desagrada aquilo que Deus desejava para Abraão. Então, Abraão se arrepende, dá ali, né, andamento a Ismael e a mãe dele, né, deixam eles no deserto e volta ele para o propósito inicial. E a gente diz assim, nossa, mas que covardia Abraão deixar o seu próprio filho abandonado no deserto, mas o próprio Deus zela do filho de Abraão, e dali para frente Abraão é cuidado, tanto ele como o filho dele é cuidado, e a gente vê que esse filho é próspero, é zelado, é livre da morte pela mão de Deus. E assim, né, Deus mostra que ele deseja que consertemos os nossos caminhos, mas isso não é o preço da vida. Ele não vai arrancar a vida das pessoas para que a gente conserte os nossos caminhos, mas ele quer que nós abandonemos o nosso erro, e depois as consequências o próprio Deus dará as melhores para todos os lados. Então cabe a nós abandonar o nosso erro e dali para frente confiar que Deus será a provisão. E foi assim na vida de Ismael, de Agar, e também foi assim na vida de Abraão. Então esse texto nos lembra essa realidade, também dizendo que Deus deseja que os nossos filhos nasçam dentro de uma relação consagrada a Deus, que se forme uma família consagrada. O propósito maior de Deus do casamento não é simplesmente o saciar sexual, não é simplesmente o resolver do problema conjugal e emocional, mas também de formar um povo dele, um povo santo e um povo consagrado. Então, aqui Deus nos chama a essa realidade e chama também a essa reflexão que a infidelidade gera frutos, não que esses frutos sejam frutos que sejam desprezados por Deus, mas ele está dizendo que a infidelidade gera uma descendência, onde essa descendência não está debaixo das bênçãos daquele relacionamento. Então ela sempre estará à margem do que é perfeito. Esse filho sempre vai sofrer, os pais sempre vão sofrer com esses filhos fora do casamento, essa realidade sempre será difícil de ser digerida pelo casal, às vezes virá o divórcio e não consertará essa realidade, apesar que os pais possam ter os melhores relacionamentos possíveis ali com seus filhos, mas você vai perceber que sempre será carente, nunca será pleno. E aquela criança sempre terá uma necessidade com plenitude, será um adulto onde deverá ser tratado demais, redimido demais, para que ele possa ser curado. E isto não era o propósito de Deus. Deus queria que todos pudessem sair, né, nascer nesse mundo, né, vir a esse mundo e poder ter um pai, uma mãe para zelar, para amar, para cuidar, para que tenha companheiro, para que ali o pai possa ensinar o caminho do Senhor, para que ali a mãe possa vivenciar os cuidados de Deus, né, e ensinar o amor, o carinho, a empatia. Então Deus tinha um propósito, e o melhor propósito. Às vezes, dentro dos acidentes da vida, surgem situações das quais Deus depois tem que tratar por causa da nossa desobediência. Então, Deus nunca teve o propósito, né, de descartar nenhuma das pessoas, e o filho de Agar é um grande exemplo, Ismael. Com Deus continuou cuidando, Deus viu o potencial em Ismael, abriu portas para Ismael. Ismael foi um homem de sucesso, mas Ismael não teve o carinho, o amor do pai, não foi uma família completa, e isso faz falta, queridos.
Então a infidelidade pode gerar frutos de infidelidade e sempre a criança vai sofrer, sempre o pai vai sofrer, sempre a mãe vai sofrer diante dessa infidelidade. Então o que nós devemos fazer? Buscar ser fiéis. Por isso que Deus nos chama à fidelidade, porque Ele quer formar uma família feliz, uma família plena, uma família cuidada pelo Senhor. A segunda coisa que nós podemos perceber aqui nesse cuidado, do qual Deus fala, olha, seja fiel à mulher da sua mocidade, é Ele dizendo que os nossos relacionamentos é Ele mesmo que nos concede, Ele depois nos une e nos torna um só em corpo e também em espírito. E essa fala é muito forte, queridos. Ele está dizendo que esse cuidado onde nós nos casamos não só por esse momento, mas por toda a eternidade, porque nos une também em espírito. E em espírito não tem mais questões sexuais, como o próprio Jesus diz, seremos como anjos, né? Não daremos e não estaremos, né? Não seremos complementados pelo casamento mais, mas ali também não pensaremos em questões sexuais, mas aqueles que já se casaram nessa terra, né, se uniram em espírito, em plenitude com Deus, serão um só na eternidade, estarão unidos com um vínculo eterno. Então nós precisamos entender isso, queridos. A fidelidade não é só para um momento, é para agora e para toda a eternidade. E também precisamos entender que esse bom relacionamento expressa o bom relacionamento nosso para com Deus e também da igreja com Jesus Cristo. Então a fidelidade é algo relevante para as nossas vidas. Então nós devemos cultivar a fidelidade e quanto mais estamos entranhados de Deus, mais fiéis nós conseguimos ser e mais envoltos com a presença desse Deus vivo e verdadeiro. Então que possamos ter essa verdade encarnada no nosso coração. Outra realidade, além do problema da infidelidade, Deus diz que Ele odeia o divórcio. No verso 16 ele começa dizendo com todas as palavras. O texto, até a palavra ódio, que está aí na NVI, essa versão que eu li para você é a NVI, mas se a gente pegar no original, essa palavra no original diz que é inimigo. Deus é inimigo dessa realidade. Deus é totalmente contrário a essa realidade. E Ele não põe condições para que Ele seja contrário, Ele diz que Ele é contrário. E a infidelidade é um motivo justo para que haja o divórcio. Então Deus odeia mais ainda a infidelidade, porque Ele odeia o divórcio e Ele odeia que tenha de agir com justiça e permita o divórcio por causa da infidelidade. Então Ele amarra as pontas dizendo, oh, não seja infiel, para que você não dê motivo ao divórcio, porque eu odeio o divórcio. Mas Ele não odeia só o divórcio. Ele diz, além de odiar o divórcio, Ele diz no verso 6, e também, então Ele soma dentro da realidade do divórcio, a questão da violência. E no final ele diz, por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Ele coloca também a violência como um ato de infidelidade. Porque tudo está resumido, o divórcio, a violência, a infidelidade, é um ato de infidelidade ao propósito divino do casamento. Então, onde há violência, não há casamento. Então, aquela pessoa não está arraigada a isso. Então, nós temos visto aí um levantar muito grande de casos de violência na pandemia, e o verso 16 nos diz isso. E também odeia homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Deus odeia essa relação matrimonial pautada na violência e na agressão, que seja moral, física ou sentimental. Nós precisamos entender que Deus não nos convocou a ser maridos para sermos agressivos, para que sejamos maus, para que sejamos maléficos, para que a gente faça outra pessoa sofrer. Deus nos chama para que possamos amar uns aos outros, nos doar, nos sacrificar, nos apresentar em carinho, em amor, na presença desse Deus Todo-Poderoso. Então, nós não podemos viver uma vida de infidelidade. Nós não podemos viver uma vida de agressão. E esse é um recado que eu digo principalmente para as mulheres nos dias atuais. Nós sabemos também que há agressões entre homens e mulheres, principalmente homem agredindo, mas também há mulheres hoje que já agridem também. E está tudo errado. Nós não devemos fomentar a agressão.
Você está percebendo que a violência das palavras está ultrapassando e indo para o ponto da violência física? Pare, cesse. Eu conheço muitas mulheres que já vê o marido nervoso, aí começa a colocar fogo na fogueira, igual quando se vê o marido já perdeu a cabeça, já agrediu, ele está totalmente errado, mas também a mulher está totalmente errada de fomentar aquela solução de uma forma que gere a consequência final, que é a agressão. Nós também não podemos gerar agressão para justificar o divórcio. Muitas pessoas geram agressão para dizer ele era violento, ele era mau, e por isso eu divorciei. Ou até o homem diz, não, ela me agredia com palavras, ela era violenta, ela era má, e eu me divorciei, eu não aguento, eu não sou uma pessoa violenta. Então, nós não podemos fazer isso, pelo contrário, Deus nos chama a uma vida de pacificadores. Você está vendo que o caminho está andando para o mal, você está vendo que a violência está aflorando, você está vendo que os sentimentos estão passando para uma agressividade, está passando para a ira. Cabe a nós sermos pacificadores, terminar a briga naquele momento, nos silenciar, nos ausentar, esperar um pouco, esfriar a cabeça, conversar com centralidade. Nós não resolvemos problemas no meio de crises de ódio, isso não traz solução. Então, cabe a nós gerarmos uma solução de uma forma correta, pacífica, amorosa. Você é convidado a isso, querido, gerar com atitudes de amor, um relacionamento pleno. Então, queridos, a agressão também para Deus é considerado um ato de infidelidade e também é caso de divórcio. Então, você conhece uma mulher que está passando por agressão, denuncie esse marido. Ele está totalmente errado, não cabe a ele agir com agressão contra qualquer mulher. A mulher é a parte mais frágil do relacionamento, ela é aquela que nós devemos tratar, como a parte mais delicada, com amor, com carinho, com fidelidade, com companheirismo, porque isso gera confiança e gera transformação verdadeira e real. Nós nunca poderemos dar abertura à violência dentro dos nossos lares cristãos. Queridos, é uma vergonha ver que o número de violência dentro de muitos lares cristãos é altíssimo, tanto quanto no mundo. Era para ser o contrário, os nossos relacionamentos eram para ser pautados com sabedoria e com amor. Então não dê lugar a essa realidade. Não dê lugar à violência, não dê lugar à agressão, não dê lugar a gerar morte, mas gere vida. Seja você aquele que seja pacificador, seja aquele que gere esperança, seja aquele que gere o toque e o mover do Senhor. Nós encerramos aqui esse texto de Malaquias, e aí nós vamos agora estudar na próxima quarta-feira, às 20 horas, quarta-feira, 20 horas, se Deus nos permitir, em plena segurança em Paracatu, nós vamos estudar um texto do Novo Testamento quanto ao divórcio. E que você, quanto à família, pastor? Aqueles que lutam contra o divórcio, que você seja um colaborador do reino de Deus. Lute contra o divórcio. Se você tem um filho que está pensando, vou divorciar, fala com ele, não divorcia não, Deus odeia. Se você tem uma filha, vou divorciar, não divorcia não, Deus odeia. Vamos tentar ajeitar, vamos tentar resolver. Você consegue perdoar, você consegue superar, então perdoe. Então supere os erros, mas reconstrua. E se você não quer ver seus filhos divorciando, queridos, invista, ensine, discipule. Nós temos um curso discipular para preparação para casamento. Nos procure, nós daremos esse curso. Nós temos visto efeitos fantásticos dentro daqueles recém-casados, principalmente desse ano. Nós tivemos vários recém-casados na nossa igreja e temos visto resultado glamouroso da parte de Deus dentro do trabalho que Deus tem feito através da exposição da palavra ao coração desses novos casais. E eu tenho dito a esses novos casais, continue edificando sua vida na rocha. Busque participar das programações de casais. Nós temos para ano que vem novidades. Quem sabe nós vamos ter aí um pequeno grupo para recém-casados, onde nós vamos discutir assuntos que casados que já têm mais tempo já superaram e agora já vivem em outra etapa. Nós vamos voltar aos nossos trabalhos de casais. Nós temos o nosso encontro de casais em maio de 2021, se Deus permitir, a vacinação aí já começar a partir do ano que vem, e se os casos continuar caindo como está caindo, pela glória de Deus, em maio de 2021, no último final de semana, nós estaremos tendo aí o nosso encontro de casais, e cabe a você investir no seu casamento. Se você investir no seu casamento, você verá a bênção de Deus.
o cuidado dele. Deus está presente dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar. É Ele que te une, Ele é a eterna testemunha. Cabe a você, só a você e a sua mulher, a sua família, buscá-lo. E se assim fizer, você verá o cuidado dele sobre a sua casa, sobre a sua família, e será grandemente edificada a sua família pelo cuidado do nosso bom Deus. Que Deus te abençoe, que te dê um final de semana abençoado, que você se prepare para o culto, né? Este final de semana nós temos Santa Ceia, então participe, venha participar conosco dos nossos cultos aos domingos. Um primeiro culto às 9 horas da manhã, o segundo culto às 19h30, vem estar conosco. Deus te abençoe, meu querido.